Muita paz a todos e todas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos aqui na parte das preces, estudando modelos de preces. Não modelos para serem repetidos ao pé da letra, mas sugestões para que a gente entenda o raciocínio. Sempre antes dele sugerir o modelo de preces, ele faz uma explicação antes sobre o tema. E hoje vamos estudar para os médiuns. Oração para os médiuns, ele vai explicar antes o trabalho de mediunidade e a gente deve fazer isso em 2 vídeos. Então vamos lá, capítulo 28, item 8. Para os médiuns. Aí ele lê uma passagem aqui de Atos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nestes dias, difundirei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Aqui, o sentido de profetizar é o sentido de trazer a comunicação do alto. É o sentido de fazer algumas previsões, intuições, sugestões, trazer mensagens. É a comunicação com o mundo espiritual. É esse o sentido de profetizar. E quando ele fala nos últimos tempos, eu estou interpretando que é a proximidade com a mudança da energia da Terra. São os últimos tempos da Terra nessa energia de provas e expiações. Agora, quando fala últimos tempos, a gente não tem que medir pelo nosso tempo daqui também, né? Porque se fala na mudança da energia da Terra, da regeneração, desde o século XIX de Kardec. Mas é dito em algumas psicografias importantes que estamos realmente vivendo essa reta final da mudança da energia da Terra, de um planeta de provas e expiações, onde prevalece o mal, a ignorância do bem, e que estaríamos entrando nesse mundo de regeneração, que ainda haverá mal, ainda haverá ignorância do bem, mas que o bem prevalece em maioria. Então vamos aqui ao prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Então a mediunidade é uma coisa natural, orgânica do ser humano e está no mundo inteiro. E aí eu faço uma observação. Nem todos sabem, nem todos usam a mediunidade como no Espiritismo. Estou querendo dizer que a mediunidade pode ser usada de formas diferentes. Tem pessoas que nem sabem o que é ser médium, nem sabem que são médiums, e está ali com a mediunidade sendo trabalhada. Para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Os sentidos aqui são os 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, outorgou Deus, permitiu Deus esses sentidos na nossa vida encarnada e ainda instrumentos especiais, né? Criados através da inteligência, através da ciência. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo das infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade.
O mundo invisível quer dizer o mundo invisível aos olhos comuns da carne, né? Aos nossos olhos orgânicos. Ainda que no parágrafo anterior, quando ele fala que essa mediunidade, esse dom, pode obter a prova da imortalidade, nós que trabalhamos em mediúnicas, isso é muito intenso, muito forte. Então, quando fala, você acredita em espíritos, você acredita na comunicação dos espíritos, não é que nós acreditemos, nós sabemos, nós testemunhamos, nós conversamos com os espíritos. Então, é uma prova mesmo da imortalidade. A gente sabe que as pessoas que foram daqui estão vivas, porque falam nas nossas reuniões, escrevem, né? E em alguns centros eles pintam telas. Essa tela aqui, ó, é uma tela mediúnica. Foi pintada ao vivo e eu tenho outras telas dessas. Foi bom o exemplo. Então, é a prova da imortalidade. Ali é fato. E a ciência, através das universidades, estão já há algum tempo pesquisando e estudando esse fenômeno da mediunidade. Os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, são a missão desses espíritos nos passarem comunicações, nos ensinando as coisas. Só que as comunicações não são só livros e obras e psicografias sábias nos dando instrução. Não. As comunicações também são para os espíritos doentes, para os espíritos sofredores, para as reuniões mediúnicas de desobsessão, onde a gente conversa com o espírito que está com ódio da pessoa encarnada, onde a gente conversa com espíritos que estão sofrendo sem entender a sua condição. Então, não é só para psicografar cartas. A mediunidade, ela tem várias possibilidades, várias, de pintura, de psicografia, de intuição, de sensitividade, sensibilidade, tem várias possibilidades a mediunidade. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Então a mediunidade é para um uso nobre, não é para a ambição, para o orgulho, né? Então, não nos isenta do trabalho que a gente tem que fazer aqui em todos os sentidos. Tanto o trabalho da subsistência, do alimento, da água, da moradia, da vestimenta, que a gente tem que trabalhar para conquistar, como também o trabalho espiritual. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima também. Então, eles não vão nos poupar desse trabalho. É para nos instruir, nos intuírem bons pensamentos. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade, quer dizer, a importância do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Então, um conselho aqui importante para não fazer mau uso da mediunidade. Não brincar, não fazer uso para ganhos, para orgulho, para vaidade. Então, se tem a mediunidade, ela deve ser usada de forma moral, de forma caridosa. Sua consciência o cobraria como ato sacrilégio utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros. Então não é para divertimento nem para distração. Tem uma brincadeira antiga do copo, né? De movimentar o copo, mas aquilo funciona quando tem um médium de efeito físico próximo. Faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo.
E aqui eu quero fazer uma observação. Existem médiuns que nem sabem que são. Existem médiuns que vivem em locais, em países que nem conhecem o espiritismo, nem conhecem a mediunidade. E existem médiuns que não querem fazer o trabalho do centro espírita. Porque a mediunidade está em todas as religiões, todas. Porque onde tem pessoas, tem médiuns. Só que ela é encarada e às vezes usada de forma diferente. Usada tanto pelos médiuns encarnados como pelos espíritos. Então, existem médiuns que não sabem que são, mas a mediunidade dele está sendo usada. Está sendo usada pelos espíritos para a intuição, para a cura, para muita coisa. E aqueles que não querem fazer o trabalho dentro do centro espírita, sua mediunidade pode ser empregada de outra forma. O mais importante de tudo é o trabalho moral, a reforma íntima que o médium e todos os outros têm que fazer em si para o crescimento. Quando a gente fala médium e todos os outros, me vem logo em mente aquele ensinamento de que todos são médiums. Todos são médiums em grau e intensidade diferente. Mas quando a gente fala os médiums, a gente está falando daqueles que têm a mediunidade manifestada para trabalho, que têm a mediunidade mais aflorada e que dão comunicação, que veem espíritos, que falam com os espíritos, que ouvem os espíritos. Os espíritos são pessoas, eu sempre registro isso. Espíritos não são seres à parte, são pessoas. São os nossos parentes desencarnados, são espíritos. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às faculdades, porquanto o que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo e do cristianismo, né? Não só o espiritismo. O espiritismo é cristão, o nosso guia e modelo é Jesus, mas quem usa mal a mediunidade não estão servindo à causa de Jesus, que falou, né, que deixou a mensagem do bem, do amor, da reforma. E que aqui em Atos foi dito, né, que no fim dos tempos, desse planeta de prova e expiações, isso é um acréscimo meu, muitos profetizarão, muitos profetizariam. E é o que acontece. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Então, quem usa mal a mediunidade está retardando a conversão das pessoas, das sociedades. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem dos seus semelhantes. Então, prestar conta é responder à própria consciência, porque quem nos cobra somos nós mesmos. Não vai ter tribunal. Nosso arrependimento, nosso remorso é que vai nos cobrar nossas atitudes aqui. Não só da mediunidade, mas todo tipo de atitude fora do bem. Vamos deixar aqui, né? Vamos deixar aqui para a gente fazer um segundo vídeo fechando essa parte para os médiuns. Só acrescentando que a mediunidade não é apenas útil nos centros espíritas, mas em todas as religiões e na vida comum também, no dia a dia. Eu conheço pessoas que têm mediunidade e nunca soube, nunca se dedicou, nunca estudou, não conhece, porque não são espíritas, não frequentavam casas espíritas, nem outras casas que trabalham a mediunidade, mas que ao me relatar alguns fatos eu sei que é mediunidade. Nem por isso será cobrada, porque na consciência dela, ela nem sabia o que estava acontecendo. Entendeu como são as coisas? Então é isso, vamos deixar aqui e no próximo evangelho a gente conclui. Que nosso Senhor Jesus
abençoe nossos lares, que fluidifiquem as águas que são colocadas sobre as mesas no estudo dos evangelhos e faça a limpeza do nosso lar. Um grande abraço, até o próximo.